Eu quero conversar com vocês hoje sobre o livre-arbítrio, sobre esse direito sagrado de cada pessoa escolher o próprio caminho, sobre como respeitar esse livre-arbítrio é um dos maiores atos de amor e consciência que existem mesmo. Porque, gente, respeitar, a escolha do outro, é reconhecer que cada pessoa está vivendo o seu próprio processo no seu tempo, com as ferramentas internas que ela tem naquele momento que ela está vivendo. E quando a gente tenta decidir pelo outro, mesmo achando que aquilo é por amor, porque existe um limite bem sutil ali que é ultrapassado. A gente deixa de amar, simplesmente amar, e começa a controlar a pessoa. E muitas vezes, sem perceber, nós projetamos também no outro os nossos próprios desejos, os nossos medos, as nossas expectativas. E esquecemos que a nossa visão de mundo, ela não é universal. O que foi o melhor caminho para mim, ele pode não ser o melhor caminho para você. E forçar alguém a seguir uma única direção segundo a nossa visão é negar a experiência que aquela alma daquela pessoa precisa vivenciar, porque ninguém, absolutamente ninguém, cresce por imposição, por pressão. O crescimento real, ele só acontece quando nasce de uma escolha interna, muito consciente. E às vezes nós tentamos tanto que o outro viva aquilo que foi muito bom para a gente, que a gente nem para se perguntar se aquilo vai ser realmente bom para o outro, né? E eu quero falar também que cada pessoa ela sustenta a própria vida a partir das suas estruturas internas, das dores que cada um carrega, das feridas internas que ainda estão doendo muito, dos vazios que ainda precisam ser preenchidos com a gente mesmo. E muitas vezes o que parece errado para a gente é exatamente o que mantém o outro em pé naquele momento. E é por isso que antes da gente julgar, antes da gente pressionar, antes de tentar corrigir, nós precisamos compreender profundamente a situação que o outro está vivendo. Eu vou dar um exemplo real que eu vivi atendendo outra pessoa. Essa pessoa ela queria parar de fumar e os familiares pressionavam ela demais o tempo inteiro. Você tem que parar, isso faz mal, pode parar. Mas ela não conseguia, simplesmente não conseguia. Ela falava que ia parar, mas ela não conseguia. Mas aí, quando a gente foi olhar mais fundo, nós descobrimos algo muito importante. O cigarro ainda a sustentava emocionalmente. E se ela parasse no tempo dos outros, ela não daria conta. Ela poderia entrar em colapso mesmo. Porque aqui, gente, eu quero deixar uma coisa clara: não é sobre algo ser bom ou ruim. Tem horas que é questão de sobrevivência mesmo. É sobre reconhecer o que a outra pessoa consegue sustentar naquele momento da vida dela. E no tempo certo dela, ela vai conseguir superar. Mas antes disso, o dano, quando a gente tenta impor uma vontade nossa, o dano pode ser muito maior. Em alguns momentos, continuar é exatamente o que impede a pessoa de se perder ainda mais. E o que pode parecer destrutivo por fora pode estar sustentando
por dentro uma dor muito profunda, tá? Uma ferida muito aberta ainda. E quando isso é arrancado antes da hora, não vai gerar libertação, vai gerar o contrário de libertação, vai gerar um colapso. E mesmo sabendo que esse hábito é prejudicial para a pessoa, a gente não compreende tudo que existe ali. Nem tudo que aquela pessoa carrega ali, a gente vai entender o que ela precisa para sustentar, para ainda continuar vivendo, para depois, mais para frente, conseguir superar tudo. Às vezes, esse mal aparente é muito menor do que o caos que viria se ela fosse obrigada a parar agora. E não porque seja o ideal, mas porque ainda é o possível. E naquele momento, o possível é o que ainda a mantinha em pé. Então, respeitar as decisões do outro não é concordar com tudo e também não é se anular, mas sim honrar a soberania do outro como ser humano e como alma. É confiar que cada pessoa aprende através das próprias escolhas, inclusive nas quedas, nos erros e nos desvios que aparentes mesmo de caminho. E interferir o tempo todo na vida do outro é tirar do outro a chance de se responsabilizar pela própria vida. A gente não está ajudando o outro quando a gente tira dele essa oportunidade. Quando a gente exige que ele faça o que achamos melhor. E muitas vezes a gente sabe, não é sobre ele, né? É sobre nossa ansiedade, nosso medo, a nossa necessidade de controle. Mas amor, gente, amor não exige. Se a gente ama a pessoa, a gente não vai forçar ela. A gente não pode manipular. O amor, ele sustenta, ele acolhe e ele orienta quando é pedido. E acima de tudo, o amor respeita. Aconselhar, sugerir, compartilhar caminho, sim, claro. Impondo, pressionando, criando urgência, não. Porque a transformação verdadeira, se você quer que o outro mude algo, transforme algo, isso só vai acontecer mesmo quando o outro decidir, no tempo em que ele decidir, quando ele conseguir sustentar a própria mudança. E respeitar o livre-arbítrio é um exercício profundo mesmo de humildade espiritual. É entender que a gente não é dono da verdade, muito menos do destino de ninguém. Cada escolha pertence a quem faz a escolha. E quando soltamos esse controle, nós criamos relações muito mais saudáveis, vínculos mais verdadeiros, sabe? A gente consegue criar um campo seguro, onde a outra pessoa que a gente está na relação consegue finalmente ser quem é, com a gente do lado, ajudando quando possível. E também respeitar o caminho do outro é respeitar o nosso próprio. Agir com consciência, falar mais com verdade e amar sem aprisionamento nenhum. Porque só onde existe a liberdade é que o amor consegue permanecer mesmo. E talvez o maior presente que você possa dar a alguém não seja nem um conselho. Às vezes um conselho é muito bom, mas às vezes nem isso a pessoa está precisando. Ela só está precisando de respeito, ou de espaço, ou de confiança. Confiança de que ela é capaz de se levantar, de aprender e a se transformar no próprio tempo, porque o amor de verdade não acelera o processo. O amor de verdade permanece. Gratidão.